Você sabe a diferença entre energia, frequência e vibração? E como esse conhecimento pode lhe ajudar no seu processo de evolução? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e eu já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza para que vocês possam se inscrever no meu canal e nas minhas redes sociais. Existe um equívoco muito grande quando a gente fala sobre energia. Muitas pessoas falam, aquela pessoa tem uma energia boa, aquela pessoa tem uma energia ruim. E aí a gente começa a se perder no processo do que realmente é uma energia, do que realmente é uma frequência e do que realmente é uma vibração. Eu gosto muito de utilizar o conceito da medicina chinesa para a gente falar um pouco sobre o processo de energia. A energia nada mais é do que o seu combustível, é o seu alimento. Só isso. Não existe energia boa e energia ruim. Existe um padrão que a gente chama na medicina chinesa de Qi. Qi quer dizer energia perversa, energia ruim. É quando a gente pega algum tipo de energia que faz mal para a gente, para a nossa saúde, tá? Mas em geral, a energia é um processo simplesmente de alimento ao nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, tá? Então, na medicina chinesa, a gente fala assim, ó, que existe o Wu Qi, que é o grande vazio, o Tai Chi, que é a manifestação. Abaixo do Tai Chi tem o Yin Yang, que é a dualidade, né? Dia, noite, homem, mulher, o preto e o branco, positivo, negativo, né? A dualidade. Embaixo dessa dualidade existem as 10.000 coisas. Então, existe uma questão do céu, homem, terra. E o que acontece? Nesse processo do céu, homem, terra, nós somos canalizadores dessa energia entre o céu e a terra. E dentro desse processo de canalização, a gente vai pegando também a parte dessa energia que a gente pega do céu, que a gente puxa da terra. Então, na medicina chinesa, a gente fala assim, que você come um alimento, e esse alimento vai para o seu estômago, do seu estômago passa para o seu intestino delgado. Do intestino delgado, ele vai separar o puro do impuro. O que é impuro vai para o intestino grosso, se transforma nas fezes, nas urinas. E o que é puro, essa energia mais pura, ela vai para o baço. Essa energia lá no baço, que a gente chama de Gu Qi, Gu quer dizer alimento, né? Essa energia do alimento vai para o baço e ascende para o nosso coração e para o pulmão. Ali se mistura com a energia que a gente pega do quê? Do ar que nós respiramos. A mistura dessas duas energias, do que a gente come, com a energia do que a gente respira, se transforma numa energia que vai se transformar em uma energia de proteção para o seu corpo e de nutrição. Essa energia ela é pulverizada pelo nosso corpo e nosso rim absorve essa energia, direcionando ela para onde precisa. Então, você ter esse processo todo que eu falei de energia no nosso corpo faz com que o quê? Você consiga ter uma energia boa e saudável. Se algum desses processos estão falhos, é onde a gente começa a ter o quê? As nossas síndromes energéticas, onde a gente começa a ter as nossas doenças. Porque pela visão da medicina oriental, tudo começa num padrão energético. Aí vai descendo, 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 até se condensar ao físico. Então, o que a gente tem que entender? Dentro desse processo da nossa energia, que a gente se alimenta e o que a gente respira, a gente fala que a nossa fonte de energia maior está no que a gente respira. Porque muitas pessoas ficam dias sem comer, alguns dias sem beber água, mas ninguém consegue ficar mais do que alguns minutos sem respirar. Então, a sua fonte maior de energia é a sua respiração. Então, todas as práticas energéticas, praticamente, que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, yoga, qigong, liang kun,
as próprias artes marciais, envolve muito o quê? O processo de respiração. Quando você respira bem, você traz uma boa energia. Quando você se alimenta bem, você traz uma boa energia. A união dessas duas energias vai fazer com que você tenha uma energia forte e saudável no seu corpo. E aí a gente começa a entender, né? Muitas pessoas falam que o universo é abundante, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Só que a gente tem que entender, como eu sempre brinco com as pessoas. O universo, ele nada mais é do que custo-benefício. Ele não tem essa, vai te dar mais do que você precisa. Ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa para o seu dia. Então vamos dizer assim que você recebe, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que o seu corpo é uma empresa, o seu eu é uma empresa. E aí todos os dias esse seu eu recebe R$ 1.000. E aí naquele dia a sua inteligência energética vai falar: bom, como que é a vida desse cidadão? Como é a vida dessa cidadã? Vamos distribuir esses R$ 1.000 para essa empresa. Então, de repente, se você é uma pessoa que usa mais a mente, manda R$ 200 lá para o processo mental dele. Aquela pessoa que usa mais o físico, manda R$ 100 lá, ou R$ 200 para o físico dele. Não usa tanto a mente, manda só lá R$ 50 para a mente. E assim vai distribuindo entre a sua mente, o seu corpo físico, o seu profissional, os seus relacionamentos, o seu dinheiro, nessa parte financeira. Tudo é sua energia, tudo faz parte da sua energia. E dentro desse processo, tudo que faz parte da sua energia é onde faz o quê? Esse gerenciamento energético, para que você tenha uma vida equilibrada de acordo com o que você faz. Então, a sua inteligência energética não vai fazer a mesma distribuição, por exemplo, para mim, Maurício, que tem um estilo de vida totalmente diferente do seu, tá? Então, dentro desse processo energético, vamos supor que foi destinado lá R$ 200 para sua mente. Só que aquele dia você ficou extremamente preocupado, seu trabalho consumiu muito sua mente, você ficou pensando com excesso de pensamentos, você teve aqueles pensamentos obsessivos. E aí o que acontece? Ao invés de você gastar os seus R$ 200, que foi o que o universo colocou ali, a sua inteligência energética dividiu para sua mente, você gastou 400. Aí é matemática. A sua inteligência energética vai falar: bom, eu gastei 400 aqui, era para ter gastado 200. Da onde saem esses outros 200? O universo não vai te dar. O que acaba acontecendo? De algum lugar vai ter que ser tirado para suprir esses R$ 200. Tem aquela pessoa que vai ser tirado do relacionamento, tem aquela pessoa que vai ser tirado da saúde física, tem aquela pessoa que vai ser tirado do processo profissional dela. Da onde vai ser tirado esse processo energético, a gente não sabe, vai depender de pessoa para pessoa. E aí é onde começa o quê? O fator de descompensação energética no seu corpo, o desequilíbrio energético. E aí é onde começa a aparecer os problemas nas nossas vidas. Então, esse equilíbrio energético da nossa empresa, ele tem que estar muito saudável. As pessoas perguntam assim para mim: nossa, Maurício, mas como você consegue, atende o dia todo, grava vídeo, edita vídeo, dá aula à noite, faz cursos, faz um monte de coisas e você ainda está sempre bem de energia? Porque existem práticas de defesa e proteção energética que eu faço todos os dias. Minha vida é bem monástica, né? Todos os dias eu acordo entre 3h30 e 4 da manhã para começar a fazer as minhas práticas para eu poder vir atender as pessoas. Obviamente não precisa ser nesse processo, é como eu passei por algumas iniciações no Oriente que exigem que essas práticas sejam feitas de madrugada, tá? Mas é um dos melhores horários, das 3h30 até as 6 da manhã, para fazer essas práticas energéticas, tá? E a função dessas práticas justamente é para armazenar energia, para manter, fortalecer, proteger essa energia, para que eu possa manter esse nível de energia. Então vamos supor, para que vocês possam entender assim, o universo me deu os R$ 1.000. Só que eu vou lá e faço minhas práticas, eu ponho mais R$ 1.000. Por meu dia eu fico com 2.000. Então o que eu vou gastar é praticamente esse meu processo energético, que
que eu consegui através das minhas práticas e aquela energia que foi destinada a mim, eu reservo e guardo. Desta forma, eu consigo manter essa energia dentro do meu corpo, para que eu possa ter uma boa saúde, um bom processo profissional, um bom processo dos relacionamentos, um bom processo financeiro, porque lembra, tudo faz parte da sua energia. A sua energia é o seu combustível de vida, não importa em que área que seja da sua vida. Ele é o processo que faz com que sua vida ande bem. Se você está com uma boa energia, né, carregado com essa energia, significa que todas as áreas da sua saúde vai estar ok, tá? Então, quando a gente entende que a energia é só o nosso alimento, como eu expliquei para vocês, existem várias formas para a gente cultivar esse alimento. Mais para frente, em vídeos posteriores, a gente pode falar isso, se vocês quiserem, né? Como cultivar uma melhor energia. A gente começa a entender o quê? Em todo objeto que eu impregno uma energia, que eu coloco a energia, ele gera uma frequência. Então, tudo, pessoal, tudo no universo, pelo menos que a gente conhece, emite uma frequência única e especial de cada ser. Então você vai falar, nossa Maurício, mas essa mesa aqui na minha frente é energia, energia condensada. E toda energia gera uma frequência. Essa mesa vai ter a frequência única e exclusiva dela. Maurício, mas o que você quer dizer com a frequência? Bom, a frequência a gente vai entender que a frequência pode ser alta ou baixa, né? A frequência ela é medida por ondas, em hertz. Então, quanto maior a energia, maior essa minha frequência. Quanto mais rápida essa minha energia, menor o espaçamento. Quanto mais lento, maior o espaçamento dessa onda. Então, a energia ela se movimenta por ondas. E essas ondas, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é aquela, sabe, você já jogou uma pedra na água, no lago, e aí faz aquelas voltinhas, aquelas coisinhas redondas em volta da onde a pedra caiu? Aquilo é uma onda mecânica. Quando eu bato um pauzinho lá no ferro e ele fica fazendo aquilo é uma onda mecânica. Então, tudo que tem uma estrutura física que eu jogo e acontece, que faz os sinais de onda, é uma onda mecânica. Agora, o que mais interessa para a gente é a onda eletromagnética. Porque é justamente o quê? Que o nosso corpo produz. Então, eu tenho essa energia no meu corpo, em cima dessa minha energia, eu vou produzir o quê? Uma frequência. E essa frequência, entendam bem, é o meio de transmissão que a gente faz as conexões. Então, a conexão é feita em cima da base da minha frequência. Então, eu tenho uma energia, o meu cérebro emite uma frequência, o meu coração emite uma frequência, o meu corpo em geral emite uma frequência, e é isso que vai fazer o quê? A sintonia. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais prático e real para a gente no dia a dia. Um rádio, que é o emissor, né? A estação de rádio, e tem um rádio, que é o aparelho que a gente escuta. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui, ó, a emissão do rádio tem 100.1. Está mandando a frequência. Então, todos que colocarem no seu rádio a frequência 100.1, vai acontecer o quê? Vai escutar exatamente o que está passando nessa emissora. Ou seja, para que a gente possa ouvir o que essa emissora está mandando, eu tenho que sintonizar o meu rádio. Então, isso acaba acontecendo no nosso dia a dia também. O que eu estou emitindo e o que eu estou sintonizando. Isso tudo depende. E é muito interessante porque no nosso plano físico a gente tem que entender o seguinte. No plano físico, quanto maior a minha frequência, quanto maior a frequência que eu tenho no meu cérebro, mais tenso, mais alerta, mais nervoso eu fico. No plano sutil, é o contrário. Quanto maior essa minha frequência, mais sutil é a minha vibração. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo.
Imagine você que você está andando na rua, já está no finalzinho da noite, ou no finalzinho da tarde e à noite. E aí você está sozinho nessa rua. Você sabe que lá é um bairro perigoso. Ali você já está com uma frequência meio alteradinha, porque você já fica meio atento a todo o processo. Aí de repente, as luzes começam a piscar do poste e pum, começa a apagar. Ali sua frequência subiu um pouco mais. Você já fica no estado o quê? De alerta. E aí você vai andando pela rua e lá na frente você vê virando a esquina duas pessoas encapuzadas e vem na sua direção. Ali a sua frequência subiu um pouco mais. Você já entra no estado de medo. E essas pessoas vêm em sua direção, você atravessa a rua, elas atravessam também. E de repente elas colocam a mão no bolso. Aí sua frequência vai lá em cima, que já é o seu estado do quê? De medo, de pânico, de alerta, aquela coisa, né? O que que eu faço agora? Aí a pessoa vem chegando perto de você e aí você já tá ali na sua frequência em hertz, acima de 20 hertz. E a gente sempre fala, né, pessoal, quando a sua frequência chega acima de 20 hertz, a gente não sabe o que vai acontecer. Por que a gente não sabe o que vai acontecer? Simplesmente porque cada um vai reagir de um jeito. Você vai bater, vai correr, vai fugir? O que que você vai fazer? A sua reação é inesperada. Por isso, muitas vezes, pessoas são assaltadas e reagem sem pensar e falam: Nossa, do nada eu reagi e nem pensei. Outras pessoas começam a dar risada, outras pessoas começam a chorar, porque acima dessa frequência, a gente não sabe o que vai acontecer com o ser humano. O nosso estado natural da nossa frequência no dia a dia é em torno de 11 a 12 Hz. Esse estado aqui que a gente se encontra neste momento. Esses estados mais alterados, daí vai para 13, 14, 15, 16, 20 e aí para cima. Agora, ao mesmo tempo, quando eu preciso fazer o quê? Meditar, entrar no estado do quê? Mais interior, de voltar-se a mim mesmo, aí eu tenho que abaixar essa frequência. Então, estado alfa ali que o pessoal geralmente fala, que é um estado de meditação, aos 7,83 Hz, eu preciso abaixar essa minha frequência para que eu possa entrar nesse estado do quê? De calma, tranquilidade, relaxamento, para que eu possa meditar, para eu possa fazer um trabalho que mexa com a minha energia, com a minha espiritualidade, eu tenho que abaixar um pouco mais essa frequência. Quanto mais baixa eu vou pôr nessa frequência, mais próximo eu vou chegando ao sono. Ao estado, não de eu estou com sono, de dormir mesmo, tá? Então, quanto mais baixo essa minha frequência, melhor para eu ativar meus poderes, né? Vamos dizer assim, meus acessos ao meu subconsciente e acessar esse meu processo de práticas energéticas espirituais. Lembrando que no lado sutil, ou seja, no lado mais etérico da coisa, quanto maior essa minha vibração, melhor. Quanto mais baixo, pior, tá? Então, quanto mais alta a minha frequência cerebral aqui na Terra, no nosso plano que nós vivemos, mais baixo vai ser o meu padrão no espaço sutil. E aí aquela coisa, o que que a gente atrai? O que que a gente acaba atraindo pra gente? Vai depender do que você está mandando e do que você está sintonizando. Entendem? Todo esse processo, como funciona? Bem simples, né? Uma explicação. Eu estou tentando sair um pouco da ciência para não ficar maçante o vídeo, mas é nesse processo que acaba acontecendo as coisas do que? Do que você vibra, ou do que você joga essa frequência e do que eu sintonizo. É isso que vai começar a atrair as coisas. Aí vocês falam assim, Maurício, mas o que que é o processo, então, da vibração? A vibração é o mais simples para a gente entender. O processo de vibração é o conteúdo que existe dentro dessa onda de frequência. Então, quando o rádio manda a frequência lá, 100.1, você sintonizou 100.1 e está passando lá as notícias, as músicas, o programa esportivo.
Essa informação que está dentro desta onda é a vibração. Então você pode estar ouvindo uma coisa bacana, legal, ou uma coisa ruim. Aí é o certo a gente falar, aquela pessoa tem uma vibração positiva, aquela pessoa tem uma vibração negativa. E não uma energia boa ou energia ruim. Porque o conteúdo que ocorre dentro desse processo é a vibração. Então, a sua vibração, o que você vai mandar nesse conteúdo, vai interferir diretamente nos seus processos o quê? Internos. E aí, nos seus processos internos, isso vai fazer com que a sua energia baixe, ou a sua energia suba, com que sua frequência baixe, ou com que essa frequência suba. E aí o que acontece? Esse estado interno dessa união da energia, frequência e vibração é o que vai fazer com que você faça o quê? Com que você emita para as pessoas e com que você receba isso das pessoas. Aí vai ser aquela coisa, pô, Maurício, você, o pessoal às vezes brinca, né? Você é rabudo, você dá sorte, porque você sempre traz frequência, vibração, energia. A união desses três é o que você vai atrair. Pô, Maurício, você é azarado, as coisas você só atrai enrosco, você tem um dedo podre para isso, tal. Energia, frequência e vibração. Quando você começa a entender esses 3 pontos na vida de vocês, é o que vai fazer a diferença. Trabalhos energéticos e espirituais, processos de você estar bem com você mesmo, de você estar bem com o próximo, processos de você estar bem no dia a dia com sua saúde, relacionamento, financeiro, profissional, tudo está ligado à energia, frequência e vibração. Então vamos lá. Primeiro ponto, energia, só o seu combustível. Segundo ponto, frequência, é como essa onda se coloca, se move pelo espaço, como transmite isso e como eu recebo isso. E vibração é o conteúdo que eu mando por essa minha frequência. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre isso. Em vídeos posteriores, vamos falar um pouco mais sobre prática energética, se vocês quiserem. Quando eu posso começar as minhas práticas energéticas, de que forma vamos fazer o que é uma prática energética verdadeira, né? Porque existem práticas energéticas que se dizem por aí, que de repente você vai falar, nossa, mas eu faço, não acontece nada na minha vida. É um processo que a gente tem que entender que existe todo um contexto certinho da energia, frequência e vibração para que ela ocorra de uma maneira melhor, de uma melhor forma, vamos dizer assim, tá? Então, depois disso a gente pode falar um pouco mais sobre a frequência, as vibrações, como você melhora essa qualidade de absorção da energia pelo seu corpo. Fiquem à vontade. Podem escrever se vocês quiserem aqui o que vocês querem, do que vocês quiserem saber mais sobre esse assunto ou outros específicos que a gente vai falando sobre, tá bom? Faço votos de prosperidade na vida de vocês, prosperidade de saúde, de amor, de paz a todos vocês, a família de vocês. Pensem nisso tudo com muito carinho, um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.